Estou online, a viagem nem é tão longa assim, é pertinho, é ponte aérea, é Rio de Janeiro, mas vou dizer para vocês, neste canal o Tô Online está ficando cada vez mais chique, cada vez mais importante. Felipe Melo, grande Felipe Melo. Cara, ô Felipe, é o seguinte, saiu do Palmeiras levantando troféus, chega no Fluminense levantando troféus e disputando as principais competições. Você não cansa de ser campeão não, velho? É como o Diniz fala, né? Primeiro de tudo, um prazer falar com você novamente, Hernan, meu amigo particular. Como o Diniz fala que quem cansa é quem corre atrás da bola. E a gente recuperar a bola, a pelota rápido, não cansa ninguém. E é verdade, assim, quem gosta de ganhar troféu não cansa, né? Cansa é quem não ganha. Eu agradeço muito a Deus por estar vivendo um momento como esse, ter chegado no Fluminense. Nem completamos 2 anos, já temos 4 títulos aqui e com muita esperança de continuar conquistando aqui no Fluminense. Esse momento teu agora é um momento de... você marcou gol na Copa do Brasil, chegando na Libertadores, 2 jogos, 2 vitórias, Campeonato Brasileiro começando bem, largando bem, com vitória fora de casa. Muita gente fala assim, o Fluminense é um time que, né, o ano passado se falou muito dessa questão de um time muito experiente, e aí de repente chega uma mescla de uma garotada, com um Cano experiente, com você experiente, chegando o Marcelo, a juventude do André, talvez assim essa mescla que seja um dos segredos desse Fluminense, que esse ano, além do ano passado já ter feito um grande ano, esse ano larga na frente e chama muita atenção de todo mundo? Eu acho que o que faz o Fluminense forte é o trabalho diário, né? E é o tempo de trabalho. Nós temos o Diniz que completou 1 ano, se eu não me engano agora, vai estar para completar 1 ano no Fluminense. Então, assim, a tendência é você melhorar, porque a tendência é você conhecer a forma que o treinador trabalha, nós entendemos o que o treinador gosta e quer e pede para nós, né? E assim, nós entendemos. E a cada dia que vai passando, a gente vai aprendendo mais. É por isso que eu sempre falo assim, nas minhas entrevistas, do pouco mais de paciência que o treinador tem que ter, né? Fatalmente, o treinador com 1 ano, 2 anos de trabalho, ele vai render mais, vai passar aquilo que ele quer para os atletas, do que, de repente, 2, 3 meses. Nós temos que ter um pouco mais de paciência. Paciência é essa que o Diniz teve no ano passado. Com o Diniz, nós não conquistamos nada, porque o campeonato da Taça Guanabara e o título do Carioca foi com o Abel Braga. Então, o Diniz chega, nós tivemos na pessoa do Mário e do seu Paulo Angione, nós tivemos ali paciência com o treinador, né, entendendo e dando confiança completa para o treinador, sabendo que a partir do momento que ele tivesse tempo para trabalhar, as coisas iriam acontecer e tem acontecido. E a tendência é melhorar, porque a cada dia que passa a gente treina muito, cada dia que passa a gente se conhece, a gente entende mais. Então nós temos que ter paciência. Eu costumo dar nas minhas entrevistas sempre alguns exemplos. E eu tenho um exemplo claro do treinador do Arsenal, o Arteta. O Arteta no passado crucificaram o Arteta, queriam mandar o Arteta embora, né? E esse ano está ali brigando pelo título, fazendo uma grande temporada, né? Por quê? Porque teve paciência e quanto mais tempo você tem para trabalhar, mais você realmente espreme aquilo que você tem de si para os atletas. E é curioso, né? Porque assim, muito se fala, o Diniz precisa de um título para se consolidar. Tá tremenda bobagem, né? Porque assim, um trabalho, ele é todos os dias. E eu acho que a resposta do Diniz, por falar, às vezes eu deixo um legado nos atletas, que isso é um título, isso é uma conquista. Estou o exemplo do Bruno Guimarães, deve ter milhões de exemplos dentro do elenco do Fluminense hoje, deve ter exemplo com você também, mesmo você sendo um cara extremamente experiente e vencedor. Acho que é mais ou menos por aí. Muito se fala, muito fica na manchete de tem que conquistar para consolidar. E não é assim, né? Você vê, você tem um exemplo, por exemplo, aqui no Fluminense, do Germancano. Germancano acho que nunca fez tantos gols assim como está fazendo gol agora. Mas isso é mérito de quê? De trabalho diário. Como ele corre, como ele trabalha para o time. Então acaba que quando ele corre, trabalha, é premiado com gols. O Ganso acho que ele nunca correu tanto na vida dele. Ele já tem a genialidade dele. Ele é um cara que é muito inteligente, é um cara que é muito sábio dentro de campo e faz a diferença quando tá com a bola no pé. Tá correndo um pouquinho mais, tá ajudando um pouquinho mais defensivamente. O que tá acontecendo? Ele tá demonstrando mais aquilo que ele sempre demonstrou, mas um pouco mais, que é a genialidade dele com a bola no pé. Né? O Felipe Melo, ano passado, achou que não jogaria mais futebol. Né? Então, hoje,
É claro que aí entra, primeiro, Deus, família, muito trabalho da fisioterapia, massagista, enfim, o Fluminense, aquilo que o Fluminense fez comigo na pessoa dos fisioterapeutas, dos massagistas, dos médicos, né, fez com que hoje pudesse jogar futebol. Mas é muito trabalho com o Diniz, é muita confiança dada do treinador para o jogador. O John Arias, né, assim, modesta parte, eu, quando estava no Palmeiras, jogamos contra o Fluminense, eu falei, nossa, esse moleque é diferente, ele tinha entrado no segundo tempo, isso é bom jogador. Eu acho que é um pouco aquele olhar clínico, né, um pouco o olhar de quem entende futebol. E eu tive o prazer e o Diniz, mas quando está conseguindo espremer o melhor dele. Hoje é um dos maiores que tem no nosso Brasil. Né, já está na seleção da Colômbia. O André já vinha muito bem, mas começou a fazer coisas com o Diniz que não fazia com outros treinadores. Samuel Xavier, hoje, para mim, é o melhor lateral direito do Brasil. Então, assim, eu não vou falar todo mundo, porque senão eu sou modesta parte e, assim, sou meio que... não posso falar dos meus jogadores, porque eu vou falar sempre bem dos meus companheiros, né? Mas, com certeza, o Diniz está espremendo melhor e a gente aprende a cada dia com o Diniz e a sua comissão técnica também. O Eduardo, o Vagnão, enfim, todos. Ô Felipe, você falou de correr e tudo mais. No Palmeiras você estava correndo 13, 14. Eu lembro até de ter feito uma matéria que era a mesma distância que percorria por jogo de um jogador em Copa do Mundo. Hoje você está numa posição um pouco mais recuado. Você não sai tanto, né? Você não tem que ir tanto à frente. Mantém a intensidade, mas não sai tanto. Como é que está a questão de média distância para a posição que você está jogando agora um pouco mais recuado? Mantém a média que você estava correndo antes? Eu estou até aqui com o telefone na mão, porque eu estou esperando aqui chegar a mensagem, né, da parte fisiológica do Fluminense, mandando os dados de ontem, que quero saber os dados de ontem, né? É claro que quando eu joguei, por exemplo, o jogo do Campeonato Carioca, eu joguei como volante e eu joguei o jogo todo, foram 90 minutos mais os acréscimos, né? E eu cheguei a 11,5 km, 12 km. O início da temporada, segurei e fui um dos que mais corri no meu time, né, do Fluminense. Mas eu aumentei muito a minha intensidade. A minha intensidade ela aumentou demais, é claro, jogando atrás, jogando ali na zaga. Eu vou correr menos, mas no treino pré-jogo, por exemplo, no último treino pré-jogo, eu corri 3,5 km. Isso porque eu vinha de um jogo. O treino pré-jogo do Flamengo, eu corri 5 km. Quando eu tô falando de mim, mas os nossos companheiros ali, então foi um dos que mais corri mesmo na zaga. Então, assim, isso é muita intensidade de treinamento. A gente treina com intensidade sempre. Não importa se são 10 minutos ou 40 minutos de treino, né? É intensidade sempre, é isso que a gente pede. Intensidade essa que a gente tem colocado em prática nos jogos, né? Não é à toa que a gente rouba a bola rápido, né? A gente, quando o time está muito fechado, a gente consegue criar porque tá todo mundo intenso em fazer movimentação. Eu acho que a intensidade hoje tem feito a diferença. Eu costumo falar do Arsenal esse ano, a intensidade que joga o Arsenal, a intensidade que o Arsenal corre para passar a linha da bola e defender o seu goleiro, né? A gente tem feito isso e a gente vai aprendendo mais, continua mais intenso, a tendência é melhorar. Então, sem dúvida nenhuma, eu tenho corrido muito, mas, sobretudo, as métricas de intensidade eu tenho melhorado muito, as ações intensas, né? Eu tenho feito ações. Ontem, por exemplo, eu apostei corrido 5, 6 vezes com o atacante e ganhei todas. Claro que a experiência ajuda de sair um pouco antes, né? Entender que eu tenho que sair antes, entender que hoje é mais fácil eu antervir a jogada do que, de repente, querer apostar corrida e sair do mesmo lado do atacante. O atacante vai ganhar quase sempre, porque é normal do atacante ou o ponta ser mais rápido do que você, né? Então, assim, a experiência faz com que eu entenda e, de repente, saia um pouco antes, mas é ganhar jogadas, jogadas de intensidade. Antes era 3, 4 por jogo, hoje são múltiplas, assim, são 8, 9, 10 jogadas, mesmo jogando atrás. E assim, com esses números bons, do jeito que você está se cuidando, porque quem te acompanha nas redes, vê lá você fazendo recovery, vê você fazendo trabalho à parte. Os grandes atletas, isso fora ou aqui mesmo aqui no Brasil, tá virando uma cultura do cara ter ali um staff que ajuda. Você tem esses caras que te ajudam, basta ver nas tuas redes ali diariamente, alimentação, enfim. Cara, tô achando que você já tá renovando teu contrato para jogar mais uma temporada, hein? Tô errado ou não? Eu não sei como é que vai ser o meu futuro, Renan. De verdade, assim, o meu foco é fazer história aqui no Fluminense, né? Conquistar. Assim como fui lá no Palmeiras, né? Ontem eu dei uma entrevista e falei assim, no outro clube que eu passei, nós também tínhamos uma obsessão de ganhar a Libertadores e tem muita gente me atacando. Eu falei, você faltou respeito com o Palmeiras. Não foi faltar o respeito com o Palmeiras.
foi respeitar o Fluminense. Naquele momento, pós-jogo, para que eu ia citar o nome do meu ex-clube que está na mesma competição que a gente? Claro que eu tenho muita... Eu não tenho mais do que gratidão, eu tenho muito amor ao Palmeiras, de verdade, né? Mas eu respeito muito o Fluminense, é o clube dos meus pais, é o clube que eu aprendi a amar também, é o clube que mudou a minha cabeça. Eu pensava em parar nos problemas que eu estava no passado, eu cogitei sim parar, saí do treino muitas vezes chorando, e o clube me abraçou e falou, não, você tem muito ainda a conquistar, tem muito a dar ao Fluminense, vai nos ajudar muito, continua, e a minha fé não esmoreceu em momento algum, e hoje eu estou aqui, podendo trabalhar, já com títulos conquistados e com esperança de grandes coisas. Então, assim, meu foco é esse. Não sei o que vai acontecer no futuro, se eu vou parar de jogar em dezembro ou não. Tomara que não, quero ganhar Libertadores e poder renovar para jogar pelo menos o Mundial. Mas essa decisão vai ser tomada por meio do ano. Junho, julho, eu vou ver e vamos ver também da parte do clube, do Fluminense, o que eles desejam, né? Mas vai ser por meio do ano. Quem sabe, no meio do ano, a gente fala assim, o Fluminense fala assim, poxa, eu quero que você continue. E também eu falo, beleza, vou continuar. Eu não sei como é que vai estar a minha cabeça em junho. O meu foco agora é continuar ajudando o Fluminense. Mas hoje você sente total segurança de que, dá para uma temporada mais tranquilamente, né? Tô falando pelo jeito que você está falando, pela maneira que você trabalha, enfim. E eu entendo que o clube não pensaria diferente, né? Não vamos nem entrar no mérito do clube, porque a gente não está aqui com o seu Paulo Angione, nem com o Mário Bittencourt, mas eu digo de você, eu sinto muita tranquilidade de que mais uma temporada dá para ir tranquilamente voando, não dá não? Para mim é muito cômodo, assim, eu tenho vivido um milagre de Deus na minha vida. Essa é a pura verdade, é um milagre de Deus na minha vida. Mas assim, é como a Bíblia fala, né? A Bíblia, ela diz, quando você bate, você encontra, né? Deus abre a porta para você. Então eu tenho buscado muito. Eu tenho buscado sempre muito espiritualmente e buscado também no sentido da minha performance, da minha auto-performance, né? Eu trouxe para cá, lá do Maranhão, né? Que acabou virando meu amigo Martim, que está trabalhando conosco aqui, né, chefiado pelo filho, né, que é lá de Tocantins, no método PS, de performance humana. Então, quer dizer, isso tem me ajudado muito, eu tenho melhorado muito com isso aí, né? Então, eu tenho trabalhado no Fluminense, saio do trabalho do Fluminense, trabalho aqui em casa, né? E isso me credencia a continuar realmente em alta performance. Eu, assim, a partir do momento que eu entender que eu não estou performando assim, uma performance alta, eu encerro. E hoje como eu te falei, eu tenho vivido um milagre de Deus, mas um milagre porque eu tenho trabalhado muito, né? Tenho pago muito preço, tenho, de certa forma, semeado, né? Tenho plantado e eu estou apenas colhendo aquilo que eu tenho semeado. Então, isso não tem as dúvidas de que, na minha cabeça, poxa, eu ainda posso continuar, né? Mas eu quero passo a passo, eu quero dia a dia, né? Eu quero continuar ajudando. Dessa forma, continuar ajudando, por que não? Mas eu vou decidir isso apenas em junho. Agora o foco realmente é continuar assim, trabalhando, continuar ajudando. A cada dia que passa, né? A cada jogo que eu tenho sentido um pouco mais de confiança, a torcida tem me dado mais confiança também. Isso é de suma importância para que eu possa prosseguir, continuar voando os grandes voos aí. Como é que é sair do treino chorando e com aquela angústia de não saber se você vai continuar ou não? Foi um momento difícil? Eu lembro a última vez que eu saí eu cheguei para treinar e eu disse, não, hoje vai dar, e dei uma injeção antes do treino, uma injeção analgésica, né? Mas no próprio joelho. Eu falei, não, hoje eu vou conseguir treinar. Aí não adiantou de nada, nem a injeção. E aqui dali, assim, eu saí chorando, o Diniz me chamou. Vem cá. Eu falei, não, saí chorando. Vem cá, rapaz. Aí eu vim assim, tava limpando assim, meus olhos, assim, chorando. E ele falou assim, ele olhou pra mim e falou assim, me dá um abraço. E aí eu dei um abraço nele e ele não falou nada. Só falou, me dá um abraço. Eu dei um abraço nele e falou assim, fica tranquilo que vai dar certo. Aí eu peguei e saí, aquilo dali mudou completamente, assim. Sabe assim, o que eu tenho aprendido com o Diniz, aquele abraço foi um abraço como se fosse um pai para um filho, sabe? Então, disse muito. Apenas um abraço falou muito para mim naquele momento. Eu falei, não, cara, não é isso que Deus quer para minha vida, não. Eu sou um cara que eu leio muita Bíblia, né? Você sabe. E a Bíblia fala que o fim é melhor do que o começo. Eu falei, não, o meu fim não vai ser dessa maneira, então eu vou trabalhar. E onde é que está a fé? A fé é isso, né? Não, eu não estou vendo, mas vai acontecer. E graças a Deus, assim, muito trabalho, realmente, as coisas têm acontecido. É muito difícil, cara, muito difícil sair do treino chorando,
chegando em casa assim, poxa, eu não podia brincar com meu filho. Meu filho queria jogar uma bola comigo assim, eu falei, pô, filho, não dá. Mas de novo, pai, você não melhora nunca. Eu falei, filho, é doído. E realmente hoje eu posso dizer que Deus tem feito um milagre na minha vida, eu tenho vivido um milagre e vou em busca de continuar a fazer com que esse milagre seja maior ainda. Não, com certeza. Agora o momento é de uma expectativa diferente. E Felipe, falando nisso, o Fluminense hoje todo mundo aponta, brasileiro vai brigar lá em cima, né? O ano passado era uma expectativa de vai classificar para a Libertadores. Hoje eu entendo e vendo as prévias e acompanhando muito o que se fala e o noticiário Fluminense é um time que hoje briga lá nas cabeças nessa temporada pelo brasileiro. Evidentemente, Libertadores a mesma coisa. Copa do Brasil também. Como é que você chega no clube, você com a experiência que teve, que você vivenciou tudo isso e conquistou no Palmeiras, pode também contribuir para esse momento no Fluminense, que vai ser um momento novo, né? Assim, dos últimos anos do Fluminense sendo protagonista. Bom, assim, para mim já é um motivo de muito orgulho, né? Orgulho do meu clube, dos meus companheiros e orgulho do Felipe Melo, de poder chegar e trazer comigo esse DNA de vitória, né? De começar a conquistar. E as conquistas não começam, eu lembro no Palmeiras, a primeira conquista daquele ano, que foi o ano assim, foi um ano brutal de conquistas, foi a Florida Cup, que eu tenho muito, muito, muito carinho. E as pessoas assim, mas ganhar um troféuzinho que não vale nada, não valia nada para quem não ganha. Para quem ganha, vale muito. Né? E nós ganhamos aquele troféu e foi o início de tudo. Depois nós ganhamos o Campeonato Paulista, depois nós ganhamos a Copa do Brasil, ganhamos a Libertadores aquele ano, né? E no processo, nós perdemos um treinador que foi o Luxemburgo, que começou com aquela história, né? Que armou o time certinho defensivamente, já vinha essa herança do Filipão, a gente sabendo se defender, né? Até a chegada do Abel, e o Abel, com toda a inteligência, a sabedoria dele, fez com que a equipe, além de se defendesse melhor, né? Começasse a jogar também e se tornar protagonista em campeonato como o da Libertadores. Mas tudo começou com um troféu de menor expressão. E aqui nós ganhamos primeiro a Taça Guanabara, que muitos falavam, mas ganhou a Taça Guanabara, que não vale de nada. Não vale de nada para quem não ganha. Mas ganhou o Carioquinha. Carioquinha que não vale de nada para quem não ganha. Por que não sonhar em conquistar grandes coisas? Nós ganhamos de um time que, para mim, quando nós ganhamos, eu falei, nós ganhamos do time que continua sendo um dos maiores times do nosso continente, que é o Flamengo. E que com certeza vai melhorar com a vinda do Sampaoli, que é um grande treinador. Então, quer dizer, nós temos o Flamengo, nós temos o Atlético Mineiro, que ontem, por mais que começasse perdendo o jogo por 2-0 do Atlético Paranaense, quase empatou o jogo, poderia ter empatado o jogo. Temos o Atlético Paranaense, que há muito tempo já é um dos maiores clubes que existe no nosso país. Nós temos o Corinthians, que nunca se pode subestimar o Corinthians. Então, quer dizer, nós temos grandes clubes. Nós temos grandes clubes aqui conosco. E o Fluminense hoje, sim, é um grande clube que está num patamar importante. Nós subimos o sarrafo do Fluminense. Mas nós temos que entender que nós temos que ter muita humildade e essa humildade nós levarmos para dentro de campo. Qual é a humildade do Fluminense? É correr muito para trás da linha da bola. Correr muito para defender o gol do Fábio. Essa é a nossa humildade, porque nós sabemos que uma coisa é nós conquistarmos e jogarmos depois de conquistarmos. Que a gente já nos credenciamos já depois da conquista a sermos fortes. O Palmeiras, depois que ganhou o primeiro título da Libertadores, entrou em campo e o nego já respeitava como, é o campeão da América. Nós ainda não conquistamos. Então, nós estamos num patamar elevado, mas temos que fazer muito mais do que os outros para conquistar. E é isso que nós estamos fazendo. Ouvindo você falar, me vem muito assim essa coisa da importância de você ter várias lideranças dentro do vestiário, de gente que conquistou, de sabe o que está falando, sabe porque passou por esse tipo de conquista, e o Fluminense está bem servido de caras assim, né, cara? Pô, o Marcelo chegou agora, eu imagino que você já deva ter encontrado o Marcelo em seleção brasileira, em confrontos na Europa, e tá convivendo com um cara desse no vestiário, eu imagino que esteja sendo sensacional para você também, né? Assim como para ele também deve estar sendo um prazer estar dividindo o vestiário contigo. Não, o Fluminense é uma família, né? Eu costumo dizer que aqui no Fluminense a gente chega para trabalhar, eu, por exemplo, muitas vezes chego para trabalhar, às vezes com circunstâncias, a gente está com uma dorzinha ou outra, a gente fica meio desanimado e a gente sai contente, né? Porque a gente gosta de estar junto, a gente gosta de trabalhar junto, né? E mais do que isso,
quando o nosso companheiro do lado ele começa a ganhar holofotes, todos nós ficamos felizes pelo nosso companheiro. Então isso é muito importante. A gente está contente demais de poder estar dividindo o vestiário com um cara que é uma lenda do futebol, né, que é o Marcelo, o maior vencedor de troféus de um dos maiores clubes que existe no mundo, que é o Real Madrid. A gente está muito contente de ter hoje um dos maiores goleadores do mundo, que é o Germancano. A gente tem o maior prazer em jogar com um cara que, poxa, foi considerado um dos maiores 10 do nosso futebol, que é o Ganso. Então, assim, aqui não tem essa de ter olho grande ou falar, poxa, o meu companheiro tá jogando muito ali, caramba, o cara joga na minha posição. Pô, tô feliz demais de poder ajudar o André a se tornar... Eu falei com ele quando cheguei assim, ó, você vai ser comigo, aqui você vai ser o melhor volante do Campeonato Brasileiro, fechou? E ele, pô, beleza. A primeira coisa que eu falei com ele se tornou o melhor volante do Campeonato Brasileiro. Né? E agora eu falei assim, agora você vai ser o melhor volante da América. E quando ele conquista, para mim é uma conquista também. Eu tô ajudando nos dias de treinamento, eu tô ajudando a de repente, coisas que passam desapercebidas ao treinador, porque tá de fora. Eu tô ali dentro também no campo com ele, fala, cara, ó, coloca um pouquinho, vem um pouquinho para a esquerda, em vez de você dar o bote agora, continua um pouquinho aqui. Esse é o momento que você tem que pegar. Eu falo com ele, ó, você tem que pegar a bola no jogo e você tem que arrastar 3, 4 bolas e você tem que finalizar no mínimo 3 vezes por jogo. Não importa. Aí eu dou um exemplo para ele, olha o De Jong no Barcelona. O De Jong no Barcelona, ele pega a bola lá atrás, lá na linha defensiva, e 3, 4 vezes por jogo, ele pega e arrasta até no campo adversário. Faça isso também. O André já está fazendo isso. Você tem que pegar 2, 3 bolas, tem que virar, tem que dar passe em vertical. Você tem que chegar e tem que finalizar. Ele está fazendo isso. E eu dou outros nomes para ele, porque o De Jong também não faz tudo. Então ele tem feito isso. Isso para mim é um troféu, cara. Como o Diniz fala, isso para mim é um troféu, isso para mim é muito importante. Então é muito bom nós estarmos dividindo com pessoas assim que são top do futebol, né? E isso faz com que o Fluminense esteja forte nessa competição, que é muito importante e precisa realmente de atletas de alto nível para fazer isso aí. Você chegou a jogar contra o Marcelo na Europa? Joguei contra o Marcelo. Joguei a favor, né? Jogamos juntos na seleção brasileira. Né? Joguei contra muitas vezes ali. Quando ele chegou no Real Madrid, eu fui pro Racing de Santander. Eu estava no Mallorca, fui pro Racing de Santander. Não, eu estava no Mallorca, ele não estava no Real Madrid ainda. Aí quando eu fui pro Racing de Santander, ele foi pro Real Madrid, jogamos diversas vezes, tanto na Juventus quanto no Real Madrid. Galatasaray muitas vezes também contra o Real Madrid. Enfim, aí na Almeria, Racing de Santander, muitas vezes tivemos ali muito embate. Algumas vezes ele ganhou, muitas vezes ele ganhou, algumas vezes, poucas eu ganhei também. Enfim, agora a gente está junto, já conquistando, já ganhamos o Campeonato Carioca e com muita esperança de continuar conquistando. Você trabalhou e foi campeão com o Abel Ferreira e agora você trabalha com o Diniz. Eu vou dar a minha opinião, tá? Para mim é o melhor técnico brasileiro no Brasil e para mim é o melhor técnico estrangeiro no Brasil. E são 2 caras que a gente inevitavelmente fala de seleção brasileira. Não vou te botar na fria e falar se Felipe fosse para escolher, quem escolheria para a seleção brasileira. Mas quem tem o perfil melhor hoje, você acha, para assumir uma seleção brasileira? Desses 2 perfis vencedores que você trabalhou e hoje você trabalha com um deles. Mas essa pergunta é de fácil resposta. Os 2 têm perfil de seleção brasileira. Porque os 2 são assim, o Abel é um dos maiores treinadores que existe hoje no Brasil, da história, né? Olha as conquistas que teve o Abel. E assim, não gosto de escutar quando alguns que são contra falam assim, mas ele pegou o Palmeiras já estruturado. Não, ele pegou o Palmeiras estruturado, beleza, ótimo. Mas o Palmeiras não vinha de conquistar Libertadores, não vinha de ser protagonista na América. No campeonato como é a Libertadores. O Palmeiras vinha de ser protagonista no seu país. E o Abel mudou o patamar do Palmeiras. Então, o Abel é um dos maiores treinadores da história do nosso país, sem dúvida nenhuma. E o Diniz é hoje, para mim, eu trabalhando, o maior treinador brasileiro que treina no Brasil, assim. E eu tenho 39 anos, eu estou às portas de fazer 40 anos. Eu trabalhei com treinadores aí, o atual treinador da seleção da Itália, eu trabalhei com ele. Né? O treinador que está fazendo diferença quando ele chegou no Aston Villa, que está fazendo uma diferença enorme, estão brigando para chegar entre o G4 aí no campeonato inglês, que é o Unai Emery que está no Aston Villa, que vem, se eu não me engano, de 6 jogos, seis vitórias seguidas. Eu trabalhei com o cara. Trabalhei com um cara que foi o último campeão mundial com a seleção brasileira, que é o Filipão. Assim, já trabalhei com grandes treinadores, eu falo com você, sem medo de errar. O Diniz está entre os 3 maiores treinadores que eu já trabalhei.
mas com diferença. Eu não vou falar os outros dois, porque eu também não quero, né, colocar problema, porque eu tenho gratidão em todos, mas alguns, assim, tem 5, 6 caras que eu tenho muita gratidão mesmo. Então, são dois que têm perfil de seleção brasileira, não tenho as dúvidas, e se fosse para a seleção brasileira, estariam muito bem representados, e com certeza, qualquer um dos dois, tanto o Abel como o Diniz, se tivesse na seleção brasileira, a seleção brasileira já dava um passo para conquistar o tão sonhado Hexa. Ó, tá certo, não tem que ficar em cima do muro. Quer dizer, se ficou em cima do muro, só poderia falar assim, escolhe um, escolhe o outro. Não, assim, não tem, mas não é em cima do muro, Renan, porque são os dois, escolhendo os dois seriam. Eu não quero que o Diniz saia do Fluminense, sabe? Claro. Então eu vou falar assim, não, escolhe o Abel. Por quê? Porque o Abel sai do Palmeiras, de certa forma, vai enfraquecer o Palmeiras, porque sai um maior treinador, um dos maiores da história do clube e do nosso país, mesmo sendo estrangeiro, certo? E continua aqui com o Diniz. É simples, mas pensando na nossa nação, no nosso país, nós estamos sonhando com o Hexa, né? Qualquer um dos dois, o Brasil vai estar muito bem representado. Não precisa ir lá fora buscar um cara de... Não, vamos buscar um cara de fora, porque não? Nós temos treinadores aqui. Então, o Diniz e a Abel se representariam muito bem, como outros também, mas esses dois aí, para mim, estão acima. Hoje estão acima. E Felipe, agora falando um pouco um pouco mais assim do teu lado família, que eu sei que você gosta de falar disso. Como é que tá a relação com teus moleques jogando? Tudo virou jogador agora, tudo jogador caro. Como é que tá essa relação com teus moleques, todos eles querendo mesmo assim seguir os teus passos ali no futebol? Eu fico muito feliz em ver a forma com que os meus filhos, né, Davi, Luke e Lineker, eles têm encarado o futebol. Trabalham treinam nos seus clubes, já virou um trabalho, né, para Davi e o Lineker, que são remunerados, e o Luke está galgando isso, né, mas eles têm trabalhado muito, tanto nos clubes quanto fora também. E ele tem o exemplo dentro de casa, né, tanto os três têm o exemplo, tanto de paterno como materno também, né. Roberto também treina muito, né, e busca muito estar sempre melhor na sua performance diária, né, no seu dia a dia, viver uma vida saudável. E isso faz com que também a minha filha Pietra busque também, né, ter essa vida saudável, né? A gente sabe que você trabalhar o seu corpo, você se exercitar é bom para a sua saúde, né? Nós fazemos isso. Então, assim, eu estou muito feliz porque eles têm pagado o preço cada dia que passa, né? E eu vejo muita qualidade diferente em cada um deles, né? Tem um pouco mais de força, outro um pouco mais de técnica, mas todos eles têm buscado pagar um preço importante, sabendo que a lei da semeadura ela não falha, né? Tanto o Lineker ali no Olaria, o Davi no Fluminense, o Luke iniciando já teve olheiro de grande clube aqui no Rio de Janeiro, que já ligou e falou, não, quero esse garoto aqui trabalhando conosco, mas acho que ainda não é o momento, ele tem 10 anos, tá jogando futebol de salão, futebol de campo. E assim, eu sonho muito com eles. E eu, como um pai que ama os filhos, eu procuro também ver vídeos com eles, né, posicionando, falando que eles podem melhorar em uma coisa ou outra. Sou bastante crítico, né, mas diferente das críticas, aqui são críticas construtivas, né? Eu procuro sempre passar a criticar os meus filhos, mas sempre vindo com uma solução. É assim na minha vida. Filho, você não pode fazer isso, mas você faz isso que vai ser melhor. Né? Ao invés de você tocou a bola e ficou parado, não faça isso, cara. Toca a bola e se movimenta. Então, quer dizer, sempre uma crítica vem com algumas alternativas para eles. Isso é muito importante, feliz demais, muito orgulhoso e grato a Deus por ter filhos tão maravilhosos que eu tenho. Davi, Pietra, Luke, Lineker, são meus filhos amados. E é legal assim, porque assim, você pega assim, a molecada jogando, vai se desenvolvendo. O Lineker passou por alguns clubes, o Davi chegando agora com essa história dele bacana no Fluminense também, assinando contrato. Outro dia eu vi lá a foto, assinando contrato, vestindo a camisa, foi bem legal. E fica aquela situação, né? Tipo, não é porque é filho do Felipe, tá lá, tá trabalhando, porque uma coisa é você ser filho do cara que é vitorioso no futebol. E outra coisa é o cara que quer trabalhar com futebol, né? Então, assim, a importância de você ter essa diferença e falar assim, ó, vem cá, não é porque eu fiz a minha história aqui que você vai não vai fazer o teu direito. Acho que é mais ou menos isso, né?
de você ter essa diferença, né? Saber separar bem essas coisas. E acho que eles têm esse entendimento, né? Pelo menos eu percebi isso à distância. Eles têm um entendimento e cada um deles tem uma forma diferente de entender e pensar as coisas, né? Relacionadas ao futebol. O Luke adora que eu esteja com ele, assistindo os treinos, assistindo os jogos dele. O Luke adora. Pai, que dia que você vai poder assistir o treino e tal? E eu fico revezando com a Roberta, né? De ir lá, assistimos o treino dele, assistir o jogo. Muitas vezes eu estou concentrado, hoje estou jogando, então eu não posso, mas, poxa, ela vai mandando vídeo para mim, enfim. O Davi não gosta que eu esteja lá nos treinos. O Davi vai jogar, prefere que eu veja, de repente, se for televisionado, eu esteja assistindo pela televisão. O Lineker no meio termo, né? E todos eles entendem que eu procuro tirar toda a responsabilidade e o peso de ser filho do Felipe Melo. Eu falo, você tem que construir sua própria história. O Lineker não está no Olaria porque ele é filho do Felipe Melo. O Davi não está no Flamengo, no Fluminense, porque ele é filho do Felipe Melo. O Luke não está jogando hoje no Arouca porque é filho do Felipe Melo. Não teve sondagem de grandes clubes porque ele é filho do Felipe Melo. É porque eles têm trabalhado, têm feito, têm se saído muito bem naquilo que eles fazem, né? E isso é muito importante. Eles têm essa visão. O Davi é primeiro ano de juniores, está no Fluminense, assim, a primeira competição que ele viajou internacional, ele ganhou, foi campeão, né? O Davi, ele tá crescendo, sendo tricolor. Pô, isso é motivo de muito orgulho para mim. Meu filho torce Fluminense, meu filho ama o Fluminense, né? O Luke tem vivido esse negócio de Fluminense comigo, tem 10 anos, entra em campo comigo, é tricolor. O Lineker, por mais que tenha 19 anos, né, e tenha visto o pai, né, não me viu jogar no Flamengo. Eu passei 10 anos da minha vida no Flamengo. Ele não viu, mas ele me viu assim, começou a entender de futebol, né? Eu já estava na Europa, né? Porque eu lembro dando a volta no Mineirão de campeão brasileiro em 2003, ele estava fazendo um aninho. Então ele não tem lembrança disso aí, mas ele agora volta. Nós estamos no Brasil, ele que mora no Brasil, que foi criado aqui no Brasil, né? E está começando poxa, tem um sentimento bacana também pelo Fluminense, sabe? Então, assim, tudo isso me gera uma emoção muito grande, muito forte, né? E, sobretudo, poder ter esperança de um dia poder jogar com eles, né? Com o Luke, muito mais difícil, que o Luke tem apenas 10 anos, mas o Davi e o Lineker. Então, assim, isso me dá... Para mim, sim, assim, para o Felipe Melo, isso gera também uma esperança de que, poxa, caramba, vamos continuar trabalhando, vamos continuar jogando. Quem sabe, poxa, se eu continuar em alta performance, de repente continuar no futebol, poder jogar com eles. Isso me ajuda também, eu penso nisso todos os dias. Então, assim, meus filhos têm uma mente, assim, uma cabeça muito voltada ao futebol, né? Sabendo que eles também não podem perder noites de sono, porque eles são jovens. E é normal, na juventude, querer sair, né? Querer uma baladinha ou outra, né? Mas, assim, eles os garotos são bem centrados e sabem que eles estão plantando. Agora, a parte deles, o que eles vão plantar? Né? Isso é muito bom, cara. Eles têm um baita exemplo em casa, sem dúvida nenhuma. O esforço que você está fazendo, o que você fez, principalmente contou aí pra gente nesse papo aí do ano passado para cá, serve mais do que espelho, só não vê. Quem não quer, eu tenho certeza que eles estão vendo e vendo muito. Pô, Felipe, papo bom passa rápido, né, cara? Valeu demais aí por essa resenha. Fazia tempo que a gente não se falava, né, amigo? Porra, mas e quando a gente volta a se falar num momento legal, num momento de expectativa, num momento de vitórias, assim, a gente... por mais que o tempo passe, mas a gente, quando volta a se falar, o papo rende e com você é sempre bom trocar essa ideia. E você sabe que você tem tapete vermelho aqui, tapete estendido vermelho aqui no canal. Não, muito um prazer falar contigo também. A gente, né, eu tenho muita gratidão por você que se predispôs aí a nos ajudar ali no meu podcast. E mesmo na Copa do Mundo, estava lá viajando, trabalhando pra caramba, separou um tempo para falar conosco. Então, o mínimo que eu tenho que fazer realmente é retribuir. Muito obrigado mesmo pela oportunidade de estar falando com você. A gente que troca muita ideia de futebol, eu gosto de falar com você porque você é um cara, né, que mesmo que não tenha jogado futebol, sabe muito mais do que muita gente que jogou futebol e hoje fala asneira, né? Você é um cara que é autêntico, sabedor do futebol. Isso prova que não precisa jogar futebol para entender de futebol, não, né? E, poxa, gosto de falar com você. Pô, obrigado, tamo junto.
Valeu, Felipe. É isso aí. Tamo junto. E, ó, já se inscreve. Faça que nem o Felipe. Seja inscrito aqui no canal, ativa as notificações, porque sempre tem um bom papo aqui como esse do Felipe. Zagueiro, volante, meio-campista, líder. O cara faz várias funções. Goleiro também, pega pênalti também. Pô, pega pênalti, faz tudo também. Valeu, Felipe. Obrigado. Forte abraço aí. Tamo junto.